Muito bem, começamos então a nossa sessão número 2, a fundação da Igreja e a Era Apostólica, com a aula 6, a plenitude dos tempos. É muito comum a gente começar um curso de História do Cristianismo, de História da Igreja, citando Gálatas 4:4, quando Paulo fala que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que será que Paulo quis dizer com a plenitude do tempo? Por que será que Paulo percebeu aquela época, o período em que Jesus nasceu e desenvolveu seu ministério, como sendo a plenitude do tempo? A gente pode encontrar algumas respostas dando uma olhada no contexto histórico da época e da região, para a gente tentar entender por que esse foi considerado por Paulo como sendo a plenitude do tempo. Né? A gente pode começar com o legado romano, já que o cristianismo nasce dentro do Império Romano. Né? Então, em termos de legado romano, a gente tem algumas características importantes, como, por exemplo, uma relativa segurança nos mares e nas estradas. Relativa, em primeiro lugar, ao período anterior, ou seja, comparado ao período anterior, uma vez que os mares, o mar Mediterrâneo era repleto de piratas em períodos anteriores, né? E viagens tais como as viagens missionárias de Paulo poderiam ter sido impedidas ou até mesmo não feitas, né? Impedidas no seu curso ou de repente não feitas, não realizadas por causa da segurança. Havia também uma segurança, uma relativa segurança nas estradas, estradas essas que haviam sido construídas, estavam sendo construídas à medida que o Império Romano ia se desenvolvendo, né? Sendo assim, houve também um desenvolvimento do comércio que utilizava essas estradas e outros meios também para o seu transporte, para o seu desenvolvimento. Havia também uma relativa prosperidade e riqueza advinda desse comércio, advinda da segurança também, tudo conectado de certa forma, né? E também por causa das estradas e outros fatores, havia também uma relativa rapidez na comunicação dentro do Império Romano. Você tinha, por exemplo, comunicações que podiam chegar até o imperador ou partir do imperador e chegar no seu destino em cerca de 2 semanas. Né? Então, tudo isso indicam características do legado romano nesse período. Né? Em termos de cultura, em termos de intelectuais, a gente tem o legado grego. A própria língua, o grego, foi uma língua importante para a comunicação naquele período. A gente poderia comparar, por exemplo, resguardadas aí as proporções, a gente poderia comparar com o inglês hoje em dia, no nosso tempo, né? É uma língua mundial, uma língua mundialmente falada e muitas comunicações oficiais e formais sendo feitas nessa língua, né? Em termos de filosofia é importante também porque o cristianismo, esses três aspectos colocados aqui sobre o legado grego em termos de filosofia são importantes para o cristianismo, porque o cristianismo é a busca pela verdade. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o fator verdade, né, a busca pela verdade, devia ser algo importante para a expansão do cristianismo e já vinha acontecendo isso no legado grego também, né, na expectativa, na perspectiva grega. A transcendência também era importante, já que o cristianismo pregava um Deus que era transcendente, um Deus que criava todas as coisas, que havia criado todas as coisas, e portanto a transcendência era uma outra perspectiva intelectual importante para esse período e para o desenvolvimento do cristianismo. A vida após a morte era outro aspecto importante. No cristianismo, já desde o começo, o cristianismo pregava a nossa vida era eterna, mas ela era eterna em algum lugar. Né? Então, a perspectiva de eternidade, a perspectiva de vida após a morte, era também um aspecto fundamental da pregação do Evangelho que havia sido deixado como legado na mente, vamos dizer assim, daquele período, pela filosofia grega. Além disso, é claro, o legado judaico é inegável, afinal de contas, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, Jesus Cristo é judeu, os seus discípulos, seus apóstolos são todos judeus, ele prega para os judeus, ele prega para os judeus e prega na perspectiva judaica, ou seja, o legado judaico é absolutamente fundamental. Agora, é importante lembrar também o messianismo. O judaísmo era messiânico, mas era messiânico em termos de expectativa. Daí a razão, é claro, da separação entre o cristianismo e o judaísmo, já que o judaísmo rejeitou, negou Jesus como Messias. Né? Havia também a questão do monoteísmo ético. O judaísmo era a única religião judaica nessa região no período. O cristianismo passa a ser a segunda logo depois, mas de qualquer forma nascendo dentro do judaísmo, carrega consigo esse monoteísmo ético, ou seja, inclusive ético no sentido também normativo, havia uma forma de conduta que partia das escrituras, né? E também a questão das sinagogas, que foram úteis, por exemplo, para Paulo na pregação do evangelho, já que ele chegava em cidades novas para evangelizar e se utilizava ali
se beneficiava das sinagogas onde ele começava pregando o evangelho, né? Então a gente tem aí o legado judaico, o legado grego e o legado romano como sendo maneiras de a gente tentar responder a uma suposta pergunta aí, por que que Paulo entendeu esse tempo como sendo a plenitude dos tempos, né? Ficamos aí com a nossa aula 6 e, portanto, na próxima aula 7 estaremos de volta, espero que você esteja conosco. Aula 7, os líderes da Igreja Apostólica. Obrigado e até lá.